Esse é o sétimo vídeo do módulo 2 sobre classes e a gente vai fazer uma comparação do que a gente viu em Java, fazer uma comparação com a linguagem C. E o nosso objetivo aqui vão ser basicamente duas coisas. O primeiro é a gente ver como que em uma linguagem que não é orientada a objetos, como que a gente consegue ter recursos similares que a gente possa pelo menos simular o comportamento de uma linguagem orientada a objetos. E a segunda razão, que talvez seja até mais importante, é a gente desmistificar um pouco essas funcionalidades de orientação ao objeto, né, como se fossem mágicas. Elas não são mágicas, no final das contas, a gente tem que transformar aquele código em Java para um código de máquina que vai ser executado. Então, se a gente olhar como esses mecanismos, como a gente pode simular esses mecanismos em uma linguagem que é bem mais baixo nível, a gente também consegue entender melhor como que o Java poderia fazer essa conversão para a linguagem de máquina. C fica ali no meio termo entre linguagem de máquina e Java e facilita o entendimento de como esses mecanismos são realizados, no final das contas, para a linguagem de máquina. Vamos recapitular aqui a última aula, que foi sobre subclasse. A gente viu aquela ideia de superclasse e subclasse, classe abstrata e classe concreta, overriding de métodos, e principalmente esses dois últimos mecanismos aqui, que são o foco dessa aula. Será que a gente consegue, na linguagem C, implementar ou simular essa ideia de polimorfismo e essa ideia de herança? Então, revisando aqui esses dois conceitos, herança a gente usou com aquela ideia de uma subclasse rect e estende de uma superclasse figura. Quando isso acontece, eu posso reusar todos os campos, todas as propriedades e métodos da superclasse, sem precisar copiar e colar ou ter que reescrever esse código. E o polimorfismo é aquela ideia de usar o mesmo símbolo. Então, por exemplo, aqui eu tenho o símbolo paint, que é comum a todas as figuras, e esse símbolo paint vai ter múltiplos sentidos dependendo de qual for a subclasse. Então, se a minha subclasse for um retângulo, essa paint ela vai desenhar um retângulo na tela. Se a minha subclasse for uma elipse, a paint vai desenhar uma elipse na tela. E a vantagem é que eu possa usar esse símbolo uniformemente, né? Por exemplo, quando eu estiver aqui iterando ou percorrendo uma lista de figuras, eu posso usar esse símbolo aqui, que é comum a todas as figuras, e eles vão ter sentidos diferentes dependendo de qual subclasse tiver dentro dessa lista de figuras. Bom, agora vamos voltar aqui e olhar a classe retângulo pura, né? Sem essa ideia ainda de subclasse, etc. A gente já tinha visto isso lá no início desse módulo. Então, a gente tinha visto aquela hierarquia de classes, né? O retângulo entra aqui na hierarquia de classes. A gente discutiu que o retângulo vai ter suas propriedades e a gente viu como representar isso em C. Depois a gente representou em Java, né? Então, lá a gente ainda estava fazendo o caminho de C para Java. Agora a gente vai fazer o caminho contrário, né? Porque a gente complicou com subclasses e etc. Mas, pelo menos inicialmente, era uma tradução bem óbvia, né? De como a gente tinha propriedades que a gente queria representar nos retângulos, por exemplo, a posição x, y, w, h, o tamanho, e a gente podia usar structs, e a gente passou a usar classes depois em Java. Bom, aí a gente colocou aqui o código em C e o código em Java, lado a lado, e a gente queria inicialmente exibir, né, com print. A gente ainda não tinha um paint gráfico, então a gente fez o print em C e depois o print em Java. Aqui na classe entrariam as propriedades, e a gente fez as duas mains, que basicamente criavam um retângulo e chamavam a print, criavam um retângulo e chamavam a print. E a gente tinha algumas diferenças aqui, principalmente sintáticas, que eu vou grifar aqui novamente. A primeira é que o método
print, quando a gente faz em C, como a gente não tem essa ideia de método, a gente tem que passar o objeto que a gente vai manipular como um argumento. No caso do Java, a gente já tem esse this, né, que se refere ao objeto sendo manipulado dentro da classe. Então, esse this é como se ele estivesse sendo passado aqui pelo argumento, mas a gente não precisa, porque como a gente está dentro da classe, a gente já assume que esse objeto vai ser passado, né? Tanto que a gente usa aqui nessa notação o r1.print, e esse r1 vai ser justamente o objeto que, nesse contexto aqui, vai ser referido pelo this. E no caso do C, não, né? Eu tenho a função print, eu não chamo r1.print, eu chamo a print passando o retângulo que eu quero manipular. E uma última diferença que a gente falou nos vídeos anteriores é que em C eu preciso aqui passar um ponteiro, né? Então eu manipulo os objetos passando referências, né? Aqui eu passo o endereço do retângulo e aqui eu preciso usar esse operador que acessa o ponteiro. Em Java a gente não faz isso, né? A gente acessa direto o ponto aqui. E a gente falou que em Java a gente não precisa disso porque em Java é sempre por referência, é sempre alocação dinâmica, sempre tem um ponteiro ali que está sendo manipulado implicitamente. Em C a gente precisa fazer isso explicitamente. Bom, voltando aqui para o tema da aula, que é herança e polimorfismo. Novamente aqui a gente tem a nossa classe abstrata Figure, com as propriedades e um método abstrato. A gente está usando de novo aqui a print, né? Porque como a gente vai fazer a comparação com C, eu preferi usar esse método de print, que a gente também pode ter ele em C. Eu também simplifiquei aqui os campos em comum a todas as figuras, né? Tem a posição x e y e a cor, os componentes RGB. Bom, e as nossas subclasses, elas vão herdar com o extends e vão implementar os métodos abstratos com aquele conceito de overriding. Então aqui eu tenho uma subclasse rect que estende a figura. Então todas essas propriedades vão ser estendidas a x, y, RGB. É como se ela entrasse aqui, logo no início da classe, né? Como se eu tivesse copiado e colado. É aquela ideia de reusar o código sem eu precisar escrever. E no caso, a minha subclasse, ela precisa implementar esse método print. Então aqui eu estou fazendo esse override do print e aqui eu estou realmente dando uma implementação, né? Eu estou dizendo como que eu devo exibir um retângulo na tela. Como na minha classe abstrata figura, eu não tinha como determinar isso, né? Porque eu não sei exibir todas as figuras possíveis. E depois que eu tiver as minhas figuras implementadas, eu posso usar um vetor de figuras, percorrer esse vetor de figuras e chamar o método de print de cada uma dessas figuras e o Java vai saber despachar dinamicamente o método polimórfico correto, que vai poder acessar as propriedades em comum também. Bom, agora então, como é que eu vou simular esses mecanismos em uma linguagem que não é orientada a objetos, né? Como que eu posso simular esses mecanismos usando C, por exemplo? Para isso, então, a gente vai usar dois conceitos de C. O primeiro são as structs aninhadas. Com elas, a gente vai poder simular esse extend, né, para a gente reusar as propriedades de uma superclasse. E o segundo vão ser os ponteiros para funções. Com eles, a gente vai poder simular essa ideia de override, porque a gente pode escolher para qual função a gente vai apontar e assim a gente usar o mesmo símbolo para significar coisas diferentes, que é a ideia do polimorfismo. Bom, então, se eu pegar aqui nossa classe figura do vídeo anterior, eu posso transformar em uma struct em C, né? Bem parecido a parte aqui das propriedades, a gente já tinha visto isso, né, no início desse vídeo, mas a gente viu agora que o nosso método abstrato, ele virou um ponteiro. Como é um método abstrato, é interessante que aqui seja um ponteiro,
porque dependendo da minha subclasse, eu vou poder atribuir um valor diferente a esse print aqui. Ou seja, esse print, ele não é uma função, né? Ele tem essa notação aqui que parece de uma função, né? Uma função que não retorna nada e recebe uma figura, mas aqui tem esse ponteiro aqui, dizendo que essa print, na verdade, é um ponteiro. Então, é um campo que guarda o endereço de uma função. E a ideia é que esse endereço ele aponte para a função correta da subclasse. Então, se eu tiver numa subclasse de retângulo, essa print vai estar apontando para uma função que sabe exibir retângulos, e assim em diante. Bom, o ponteiro aqui para a função, então, já apareceu. Vamos ver agora essa ideia da struct aninhada aqui. Então, agora eu tenho uma subclasse retângulo que estende da superclasse figura. A gente vê aqui que eu adiciono dois novos campos e implemento a função de print. Então, como que esse código aqui ele ficaria em C? Então, o principal é essa linha aqui. Tá? Isso aqui que vai simular esse extends do Java. Tá? O que eu estou falando aqui é que no início da classe struct rect, eu vou incluir, eu vou aninhar, aqui está a ideia de struct aninhada, eu vou incluir a struct figura. Ou seja, toda essa struct que está aqui, ela vai ser copiada aqui para o início da minha subclasse retângulo. Tá? É como se eu estivesse copiando esses campos aqui e colocando eles no lugar dessa linha daqui. Ou seja, esses campos aqui vão ser copiados para cá, tá? Como se essa linha aqui não existisse. Tá? Então a ideia do reuso é que eu usei só essa linha figure super e evitei copiar esse código inteiro aqui, que é a mesma ideia do reuso que a gente tinha com o extends de Java. E aí em seguida eu coloquei esses campos extra, repara que o extend ficou equivalente aqui a esse figure, e ainda ficou faltando aqui a print que a gente vai ver no próximo slide. Então eu começo aqui copiando o que a gente tinha no slide anterior. Eu começo com a struct da superclasse figure e uma outra struct para o rect que estende aqui a figura. E agora aqui a gente vai ter o nosso construtor e a nossa função de print para os retângulos. Então vamos começar aqui pelo construtor. O construtor vai receber os argumentos que eu quero inicializar, assim como eu tinha em Java. Em C, a alocação tem que ser explícita. Então aqui eu vou fazer um malloc de uma estrutura de tamanho do retângulo. Então vou alocar isso aqui tudo. Lembrando que a estrutura do retângulo ela inclui a estrutura da figura. Então ela também vai estar incluindo isso aqui, vai estar aninhado, como a gente viu. O resultado dessa alocação é um ponteiro para um retângulo, aqui, que eu chamei de this. Tá? E esse this é o que eu vou retornar para a minha aplicação. Quando alguém quiser criar um retângulo, eu vou inicializar as variáveis, vou fazer algumas outras coisas aqui que a gente ainda vai discutir, e no final eu vou retornar essa memória que eu aloquei com esse nome this aqui. Bom, e a gente pode ver a organização da memória aqui para essa classe rect, para essa struct rect que eu aloquei. Ela tem o super e tem os campos WH que estão aqui. Tá? Então isso aqui está representando a minha memória que eu acabei de alocar e eu estou apontando para o início dessa memória. Eu aloquei aqui e o malloc retornou o this. Então o this está apontando para o início da minha estrutura de dados, que representa um retângulo. No início dessa estrutura de dados, eu tenho uma figura, que eu chamei de super, e tenho dois campos inteiros, que eu chamei de W e H. Bom,
Agora, eu quero inicializar esses campos x e y, mas o x e o y eles não aparecem aqui no Rect, né? Eles são em comum a todas as figuras. Na verdade, eu preciso encontrar ele aqui em cima. Então, como que eu vou acessar o x e o y, né, dado que ele está aqui dentro dessa super? Eu não tenho visibilidade direta para ele. Bom, uma maneira seria através do this, eu faço this setinha super ponto x, né? Ou this setinha super ponto g, e assim em diante. Uma outra maneira, que é a maneira que a gente vai usar aqui, que é essa ideia de subtipagem, né? Eu sei que o meu retângulo this, por ser um retângulo, ele também é uma figura. Todo retângulo é uma figura. Uma elipse também vai ser uma figura, um triângulo também vai ser uma figura. Então, através dessa ideia de subtipagem, eu posso interpretar um retângulo como sendo uma figura. Tá? Então, aqui eu uso um typecast para dizer, olha, o this, eu vou interpretar esse this, esse retângulo, como sendo uma figura. E aí vou chamar aqui de sup. E isso vai funcionar porque eu aninhei a struct de figura como sendo o primeiro campo da minha subclasse Rect. Se eu fizer essa mesma política para todas as minhas subclasses, eu vou poder interpretar todas as minhas subclasses como sendo figuras, porque eu coloquei essa struct de figura no início de todas elas. Então, basicamente, o que essa atribuição aqui está fazendo é eu pegar esse super aqui e não interpretar mais ele como sendo um super dentro da minha struct de Rect. Não, agora eu vou interpretar esse mesmo endereço de memória como se ele fosse já direto aqui uma figura. Porque ele é, né? O início do meu Rect tem uma figura. Então eu posso interpretar esse início de memória aqui, né? Repare que os dois estão aqui começando no mesmo endereço. Eu posso interpretar ele olhando ele como se ele fosse uma figura. Então o que eu estou fazendo aqui é eu estou desempacotando esse super, né? Eu estou olhando para dentro dele, interpretando ele como sendo uma figura. Né? Isso aqui é a mesma memória. Né? Eles estão na mesma posição, eu só estou interpretando de duas maneiras diferentes. Bom, com isso agora eu posso atribuir os campos direto em cima desse sup. Tá? Então o x e o y são as variáveis que eu quero inicializar, né? São os campos que eu quero inicializar, e eu estou inicializando aqui. Tá? Só que quando eu inicializo aqui, né, na verdade ele está inicializando a mesma memória. Então automaticamente ele está inicializando o meu retângulo corretamente, porque tanto o sup quanto o this, eles apontam exatamente para o mesmo lugar. E agora o que ficou faltando aqui é a nossa método polimórfico print. Né? O que eu estou fazendo aqui, vamos lembrar que o print é um ponteiro. Então eu preciso inicializar esse ponteiro com uma função, né? Ele aponta para uma função. Bom, qual é a função que eu vou apontar quando eu criar um retângulo novo? Bom, tem que ser uma função que saiba exibir retângulos, que é essa rectPrint aqui. Bom, aqui dentro, então, só um detalhe que aqui eu usei super e aqui eu usei sup. Tá? Então eu vou corrigir isso aqui agora. Eu quero usar o sup para não confundir com esse super aqui. Tá? Então eu corrigi aqui agora e eu acesso os campos que forem em comum, né? No caso o x e o y, eles são em comum a todas as figuras, eu uso esse mesmo mecanismo que eu usei no construtor. Tá? E os campos que forem específicos ao retângulo, tá? Que não estão aparecendo aqui, eu usaria o this normalmente, porque eu preciso
acessar esses campos que são exclusivos aqui da minha subclasse. Então, aqui no caso da RectPrint, eu vou exibir retângulo e as propriedades desse retângulo. E aqui eu precisei atribuir esse método polimórfico aqui para apontar para o método correto dos retângulos, né? Assim, qualquer retângulo novo que eu criar, o campo print vai estar apontando para a função que sabe exibir retângulos. Bom, agora então vamos ver como que a gente usa essas classes e subclasses agora que a gente criou, né? Só lembrando que o nosso objetivo lá atrás era fazer aquela lista heterogênea de figuras que eu pudesse guardar todas as figuras, independentemente se for um retângulo ou uma elipse, eu quero guardar todas em um vetor de figuras polimórficas. Então, para isso, eu preciso primeiro criar um vetor de figuras. Tá? Aqui eu coloquei um n, mas aqui poderia ser um número fixo ou variável. E no caso de C, a gente vai ter ponteiros, né? Em Java sempre é ponteiro, então a gente não precisa colocar esse asterisco aqui. E aqui eu vou usar os meus construtores de retângulo, de elipse, de triângulo e etc. A gente só viu o de retângulo, né? Mas eu vou pedir para vocês fazerem os outros construtores e os outros subtipos para as figuras que vocês têm nos projetos de vocês. Bom, então uma vez que eu criei esse vetor, agora eu posso percorrer esse vetor e chamar o meu método de print, que ele é um método polimórfico, ele vai saber chamar a print correta. Então, como vai funcionar isso? Imagine que eu estou aqui na posição 0, então eu estou pegando a figura que está na posição 0, que vem a ser um retângulo. Eu estou acessando esse retângulo como sendo uma figura, né? Eu fiz esse typecast aqui, igual eu tinha feito aqui no construtor, igual eu tinha feito aqui. Então, eu tenho acesso por um ponteiro que enxerga o retângulo como sendo uma figura. Então, se esse cara aqui é uma figura, figs_i, né? Figs_i vai ser um ponteiro para uma figura, eu posso acessar o campo print dele. Só que, por sua vez, o campo print é um ponteiro para uma função. Então, se no caso, né, eu estou no índice 0, então vai ser um retângulo, então no final das contas eu vou estar chamando essa função rectPrint aqui. E se a gente olhar a função rectPrint, ela precisa receber o retângulo, né? Eu não tenho aquela sintaxe de Java de chamar r.rectPrint, né? Eu tenho que chamar rectPrint e passar o retângulo. Então aqui fica repetido, eu tenho que passar de novo a própria figura, que a gente sabe que é um retângulo, né? Porque eu estou no índice 0 aqui e vai ser um retângulo. Então aqui tem esse pequeno inconveniente de eu ter que repetir 2 vezes aqui a figura, né? Uma vez para achar o método, qual é o método que eu tenho que chamar, e depois para passar de novo a própria figura para dentro daquele método, para que o método tenha acesso ao this aqui, que a gente não tem automaticamente em C. Bom, e a gente está no contexto de C, né? O nosso gerenciamento de memória ele é manual, então aqui só para efeitos de lembrar a vocês que quando eu terminar de usar essas figuras, eu tenho que novamente percorrer a minha lista de figuras e liberar essas figuras da memória. Bom, esse código ele está no GitHub, então eu posso editar aqui esse figures.c. A gente vê então aqui nesse código está um pouco diferente, tá? Eu usei o WH dentro da classe em comum, mas a ideia é a mesma. Tá? Então aqui no retângulo a gente vê que ele herda a figura, eu tenho o nosso método específico de redesenho para cada uma das nossas figuras, aqui está o construtor, assim, eu usei draw aqui também em vez de print, né? Mas é a mesma coisa. Eu também fiz para elipse, e aqui está o programa principal que eu crio
o vetor de figuras, desenho as figuras e libero as figuras da memória. Então, se eu compilar esse código aqui, a gente vê que ele desenha o retângulo, depois uma elipse, depois um retângulo e depois uma elipse, com as propriedades, com tamanho e propriedades aqui de posição diferentes. Bom, e o exercício para essa aula, então, vai ser converter algumas classes do projeto para esse mecanismo em C. Tá? Então, eu quero que pegue uma struct para representar a classe figure, duas structs para as figuras mais complexas do projeto que vocês escolheram, pode ser o texto ou o polígono, ou seja lá qual a figura mais complexa. E a main tem que criar algumas figuras e exibir na tela. Tá? Exibir aqui é com aquele print, né? Não é com o paint, não. Então, o que eu acabei de falar, né, para usar, em vez do draw, usar essa print. E vocês podem se basear já nesse código aqui, que basicamente já tem isso aqui pronto, já tem isso aqui pronto. Então, o trabalho estaria realmente só em adicionar essas duas structs aqui mais complexas do projeto de vocês. E com isso a gente encerra então esse vídeo.